Bem-vindos a este Deep Dive. Hoje, o material que a gente tem em mãos nos joga num cenário hipotético, bem intenso, né? Uma crise diplomática e comercial séria entre Brasil e Estados Unidos lá para 2025. Isso. E estourando sobre uma nova administração Trump. E o interessante é que as fontes não focam só na diplomacia, elas olham para como isso chacoalharia assim, as estruturas de poder aqui dentro do Brasil mesmo. Exatamente. A análise que a gente viu sugere que essa tensão externa, ela funcionaria como um catalisador interno, sabe? Expondo fraturas que já existem e forçando escolhas bem difíceis para diferentes grupos. Que grupos seriam esses? Olha, a gente está falando do executivo, do judiciário, claro, das elites econômicas, algumas bancadas bem específicas no Congresso e até as Forças Armadas. Entendi. E a nossa missão aqui, então, é tentar entender como esses atores poderiam jogar sobre essa pressão toda, né? E como isso, no fim, poderia redesenhar o cenário para a eleição presidencial de 2026. Uhum. Pelo que eu vi, parece que o ponto central que as fontes identificam é um embate forte. De um lado, elites mais tradicionais, que prezam mais pela estabilidade. Do outro, uma aliança que estaria emergindo, mais populista, nacionalista. Com conexões internacionais, né? Tipo Trump, Bolsonaro, essa rede. Exato. Bom, vamos começar a desembrulhar isso. Como é que o executivo, o governo Lula, lidaria com uma situação dessa segundo as análises? Então, pelas análises, o governo se encontraria numa verdadeira sinuca de bico. Teria que escolher. Entre o que exatamente? De um lado, manter a política externa que eles chamam de ativa e altiva, né? Com foco nos BRICS, buscando mais autonomia. Do outro, a pressão enorme do segundo maior parceiro comercial, que são os Estados Unidos. Ah, claro. A crise forçaria uma decisão. Ou se alinha mais aos EU, e isso poderia significar, talvez, se afastar um pouco da China. O que teria um custo também. Exato. Ou resiste à pressão americana e aí arca com custos econômicos que poderiam ser bem altos. Uma das fontes até menciona a possibilidade de usar uma lei de reciprocidade econômica. Uma retaliação comercial, basicamente. Isso, como ferramenta de barganha, para tentar equilibrar o jogo. Entendi. E o judiciário? O material aponta algo bem específico e, eu diria, surpreendente aí, não é? Sim, isso é fascinante na análise. O jeito como o judiciário, e é especificamente o STF, com as ações contundentes do ministro Alexandre de Moraes, contra o que as fontes descrevem como tentativas de golpe e redes de desinformação. Justamente. Essas ações poderiam se tornar o casus belli, ou seja, a justificativa usada por um governo Trump para hostilidade contra o Brasil. Nossa, e como seria isso? A retórica vinda de Washington, nessa hipótese, atacaria o STF diretamente. Importaria aquela narrativa de lawfare, sabe? O uso do sistema legal como arma política. Que antes era mais um debate interno aqui, né? Exato. Isso internacionalizaria o conflito. Colocaria o STF em rota de colisão direta com uma superpotência que estaria, na prática, ecoando a voz dos críticos internos do tribunal. Que situação complexa. E a análise chega a falar em consequências mais diretas. Sim, chega a sugerir que sanções diretas contra ministros, tipo suspensão de vistos, coisas assim, seriam uma escalada sem precedentes. Transformaria juízes em alvos de política externa. É algo bem sério. Pesado. E as elites econômicas, como elas reagiriam? Ficariam todas juntas contra a instabilidade ou... Não, longe disso. As fontes mostram uma fragmentação bem clara. O setor industrial, por exemplo, CNI, Fiesp, esses provavelmente buscariam a desescalada. Por quê? Apontariam a interdependência econômica. Sabe? Aquela história, o aço brasileiro que depende do carvão americano e vice-versa em outras áreas. Tratariam a crise como algo político, pedindo negociação. E o agronegócio, que é tão importante e tão ligado à exportação? O agro estaria bem dividido, segundo a análise. Por um lado, são muito vulneráveis economicamente a tarifas, né? Mas, por outro lado, uma parte significativa tem uma afinidade ideológica com direita, com o bolsonarismo, e poderia até simpatizar com a pressão externa, dependendo de como ela fosse justificada. Que divisão, hein? E o mercado financeiro, no meio disso tudo? O mercado financeiro ia precificar o risco geopolítico em tempo real. A análise indica volatilidade forte no câmbio, na bolsa, refletindo toda essa incerteza e a pressão sobre a economia brasileira.
Nenhuma novidade aí, né? O mercado odeia incerteza. Pois é. As fontes também destacam o papel de grupos específicos no Congresso, certo? As tais bancadas temáticas. Sim, elas são vistas como pontes importantes para essas ideologias transnacionais. A bancada evangélica, por exemplo, que tem laços históricos com a direita cristã americana. Poderia fazer o quê? Amplificar a mensagem. Exatamente. Poderia amplificar a narrativa dos Estados Unidos aqui dentro, talvez enquadrando as ações do STF como, sei lá, perseguição a conservadores, algo nessa linha. E a bancada da segurança? Essa, que já é alinhada a pautas da direita aqui, provavelmente reforçaria ainda mais a polarização. Isso tudo mostra uma integração política que vai muito além da diplomacia formal, sabe? É uma conexão de movimentos. Entendi. Agora, vamos para um ponto que a análise considera especialmente delicado: as Forças Armadas. Como elas se posicionariam nessa crise toda? Bom, aqui a análise aponta para uma tensão muito profunda. De um lado, o dever constitucional, né? Defender a soberania nacional. Certo. Do outro lado, tem uma dependência estratégica histórica dos Estados Unidos. Treinamento, doutrina, até equipamentos. E a crise forçaria uma escolha. Exato. Forçaria uma pergunta crucial lá dentro. Quem é o adversário real? É o parceiro histórico, os Estados Unidos, ou é o próprio governo brasileiro? Ou o STF? Nossa, isso é definidor. Muito. As fontes sugerem que isso poderia gerar uma cisão interna séria, com potencial até para facções opostas dentro das próprias forças. Uma situação de altíssimo risco institucional. E tudo isso, claro, acontecendo numa batalha de narrativas na mídia, imagina. Com certeza. A análise prevê isso claramente. A mídia tradicional, provavelmente focando na estabilidade econômica, nos riscos institucionais. A mídia alternativa mais crítica, talvez enfatizando soberania, imperialismo. E a mídia de direita? Essa, provavelmente, alinhada à narrativa Trump-Bolsonaro, redefinindo o que é o interesse nacional para justificar as ações americanas contra um STF que eles pintariam como autoritário, extrapolando suas funções. Faz sentido, é uma guerra de informação total. E isso se encaixa em algumas lentes teóricas que as fontes usam para analisar o cenário. Teoria dos jogos, por exemplo, talvez um jogo de galinha assimétrico, onde os Estados Unidos se sentem mais fortes para escalar a pressão. Que mais? Teoria das elites também, vendo essa briga entre a elite governante atual e essa contra-elite transnacional que estaria se formando. E até a teoria da dependência, né? Mostrando os limites estruturais que o Brasil ainda enfrenta para ter uma autonomia plena. Muito interessante essas leituras. Então, no fim das contas, o que tudo isso significaria para o nosso futuro político aqui, e especificamente para a eleição de 2026? Bom, a resolução dessa crise hipotética, ou a forma como ela se desenrolasse, definiria totalmente o campo de batalha eleitoral para 26. As fontes projetam 3 cenários principais. Quais seriam? Primeiro, um apelo nacionalista. Isso aconteceria se o governo conseguisse unir uma parte do país contra essa pressão externa, sabe? Usando a crise para fortalecer um discurso de soberania. Ok, um cenário. E os outros? O segundo seria uma ressurgência populista. Isso se a direita conseguisse usar a crise e talvez um apoio externo para se fortalecer e voltar com mais força. E o terceiro? Um centro exausto. Um cenário onde o centro político tentaria buscar moderação, um caminho do meio, mas talvez ficasse espremido, sem espaço real no meio de tanta polarização. Entendi. Ou seja, a eleição de 2026 viraria na prática uma disputa sobre o próprio projeto de Brasil, é isso? Exatamente. Sobre o que o Brasil quer ser. Um país focado na estabilidade institucional e econômica, focado numa soberania mais autônoma, talvez mais isolada, ou se vê como parte de um movimento ideológico global maior. Essa seria a questão central que a crise traria à tona, segundo a análise. Precisamente. E olha, fica aqui uma reflexão final provocada por essas fontes, né? Se as lealdades de certas elites, de certos movimentos políticos, se tornam na prática transnacionais, com redes e agendas que cruzam fronteiras, o que acontece com aquela ideia tradicional de interesse nacional? Especialmente num mundo tão conectado e, ao mesmo tempo, tão polarizado como o nosso. É uma pergunta fundamental para se pensar hoje em dia. Com certeza, algo para a gente ficar de olho. Pessoal, caso tenha gostado do vídeo, aperta o like, compartilhe, isso ajuda demais. Muito obrigado por ajudar a gente.
Obrigadão a todas as pessoas que chegaram até aqui.